Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho fala da porta estreita que conduz a Deus e a porta larga que conduz à perdição. Dois santos mártires vão nos ensinar que é importante o caminho do sacrifício, a porta estreita. Hoje a Igreja recorda a memória facultativa de São João Fischer, bispo, e São Tomás More, mártires. Os dois são mártires, né? E São Tomás More, ele é casado e vai viver a santidade em família, vai dar um bom testemunho como leigo. São João Fischer, ele vai nascer em 1469, estuda na Inglaterra, é ordenado sacerdote e eleito bispo. Ele vai viver com muita austeridade, um homem que escolhe a porta estreita, a pobreza, a simplicidade, e vai se tornar dessa forma um excelente pastor. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar hoje pelo nosso bispo, pelo Papa, pelos sacerdotes, para que Deus possa suscitar em meio ao seu povo bons e santos pastores. Ele vai visitar com frequência os fiéis. É uma pena que na pandemia não se possa visitar as famílias, os idosos, os enfermos como se deveria. Mas a visita pastoral de um sacerdote, de um bispo, é muito importante para a fé da Igreja. E precisamos pedir que a pandemia passe, para que possamos continuar o nosso caminho de apostolado e de evangelização. Ele vai escrever também muitas obras contra os erros de doutrina no seu tempo. Por isso ele vai sofrer perseguição, porque pregou, escreveu e falou a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. São Tomás More, ele vai nascer também na Inglaterra em 1477. Fez todos os seus estudos na Universidade de Oxford. Depois ele vai contrair matrimônio, teve um filho e 3 filhas. Buscou a santidade dentro da sua casa, no casamento, no relacionamento com a esposa e na boa educação dos filhos. Vamos pedir que este santo, que dá um testemunho familiar, possa interceder por todos os casais que estão nos escutando, por todos os casais da nossa família e da nossa comunidade. Ele vai ocupar o cargo de chanceler do reino. Escreve inúmeros livros sobre a arte de governar e em defesa da religião. Vai ser perseguido por ser cristão católico. Então, ambos, após a perseguição, eles vão ser decapitados no ano 1535, por ordem do rei Henrique VIII, por terem recusado a ceder na questão da anulação do casamento do rei. São João Fischer vai perder a vida nesse martírio no dia 22 de junho e São Tomás no dia 6 de julho. Enquanto estava preso, o bispo João Fischer
foi criado cardeal da Santa Romana Igreja pelo Papa Paulo III. Irmãos e irmãs, ainda hoje cristãos são perseguidos, talvez nós sofremos pequenas perseguições, e estes dois grandes santos nos ensinam que vale a pena seguir a Cristo, dar a vida por Cristo, ser fiel ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos recorda ainda a importância de não jogar pérolas aos porcos, ou seja, aquilo que é virtude em nós não devemos desperdiçar com quem não nos valoriza. Vamos oferecer a Deus a nossa riqueza, as nossas pérolas, a nossa vida. Estes dois santos oferecem a vida a Deus. Não desperdiçaram seus talentos. Vamos pedir a graça de multiplicar e frutificar todas as virtudes que Deus nos concedeu, também o dom da fé e o testemunho da fé, do amor a Deus e da verdade cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.